Alvíceras, Êxodo frente e verso, hoje capítulo 3º, Bíblia de Estudo da Fé Reformada, mas antes, mais uma do nosso Calepino, número 15, esse aqui é o capítulo 4 na Política de Spinoza. Ele diz assim: um estado no qual os súditos não tomam armas pelo só motivo de que os paralisa o temor, o máximo que se pode dizer é que não há guerra, mas não se pode dizer que haja paz. Por isso, uma sociedade onde a paz não tem outra base que a inércia dos súditos, ou seja, gente, ele está narrando aqui, sem saber, a nossa sociedade atual, brasileira. Por isso, uma sociedade onde a paz não tem outra base que a inércia dos súditos, os quais se deixam conduzir como rebanho e não se exercitam senão na escravidão, não é uma sociedade, é uma solidão. É a descrição da nossa sociedade. 16. Denodado é igual a corajoso. Então, denodado é um sinônimo para corajoso. Por exemplo, pregação tão denodada, pregação tão corajosa. Impertérrito, que não tem medo, destemido, impávido. Então, a pessoa impertérrita é a pessoa destemida, que não tem medo, impávida, ou seja, que não sente pavor. Impávido colosso é a expressão que aparece lá no nosso hino nacional. 18. Acerbamente, vem de acerbo, né? Acerbamente significa violentamente, é um advérbio. 19. Nenhuma espécie de homens, vamos ver aqui, nenhuma espécie de homens é menos própria ao governo do Estado do que os teóricos ou os filósofos. É o que vai dizer o Spinoza, é o contrário ao que afirma Platão, que dizia que justamente os filósofos é que deveriam governar. 20. Os políticos passam por homens mais preocupados em estender armadilhas aos seus semelhantes do que em velar pelos interesses destes. E o seu principal título de honra não é sabedoria, mas a astúcia. 21. Os homens são governados mais pelo temor do que pela razão. É verdade. É o que está acontecendo hoje, né? Conosco. 22. A alma não é inteiramente senhora de si mesma enquanto não seja capaz de usar da reta razão. A alma não é inteiramente senhora de si mesma enquanto não seja capaz de usar da reta razão. 23. Todo indivíduo no estado de natureza se pertence a si mesmo, tanto quanto se põe ao abrigo da opressão dos outros. Então você vai se pertencer a si mesmo, tanto quanto, na mesma proporção em que se colocar a salvo da opressão vicária. 24. Só se faz com justiça o que é defeso em lei. Só se faz com justiça o que é defeso em lei. Logo, para haver justiça é preciso haver lei. É o que diz Spinoza, Baruch Spinoza. 25. O direito mede-se pelo seu poder. O direito mede-se pelo seu poder. Logo, se o direito não pode nada, então ele também é nada. É o direito hoje aqui na Constituição brasileira, não é rasgada? Já não foi tantas vezes rasgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e tantos outros atuadores políticos, né? Então, ela perde o valor. Se ela perde o valor, não há justiça. 26. O Estado peca, pois quando faz ou quando sofre atos que podem ser causas de sua ruína. O Estado é tanto mais senhor de si mesmo, quanto mais age segundo a razão. Então, pois, quem age contra a razão, falta a si mesmo. Peca. Então, pecar é agir contra a razão. Doutrina da guerra justa. Que é aquela doutrina que diz que você pode
usada a legítima e proporcionada defesa para salvar a sua própria existência ou a existência do seu próprio Estado. Isso foi utilizado pela Igreja Católica, por exemplo, para justificar as cruzadas. 27. Estrião. Estrião é a mesma coisa que histrião com H. E ambos significam cômico. 28. Não é a mesma coisa agir segundo o seu direito e agir perfeitamente bem. Eu posso ter direito de fazer alguma coisa, mas não quer dizer que ao fazê-la eu estou agindo corretamente ou eu estou agindo perfeitamente bem. Não é porque é meu direito que eu devo fazer. Não é porque é meu direito que é de acordo com um bom princípio, de acordo com o bom, com o bem, com o belo, com a verdade. 29. Propinar. Propinar é dar a beber, ministrar, administrar. Tem a ver com propina? Tem. No sentido primevo de que propina também é nutrir. Propina é aquilo que mantém, que sustém, que, digamos assim, sacia, né? É aquilo que sacia, é uma propina. Depois passou a significar uma quantia de dinheiro ou bens que é dada de maneira ilegal, de maneira fora da lei, né, e imoral para subornar alguém. Então, propina virou sinônimo de suborno, mas no seu significado principal, primevo, né, original, propina é aquilo que você dá para suster alguém, para manter alguém, né? Então, e vem inclusive, deriva inclusive para o verbo propinar, que significa dar de beber a alguém, com o quê? Com o intuito de manter a vida da pessoa, né? Para que a pessoa não desfaleça, não morra. Então, propinar é dar a beber. Ministrar, administrar. Então, eu posso dizer que eu vou propinar o remédio a um doente, eu vou ministrar uma droga, um remédio a um doente, porque eu vou dar a ele, para que ele, é um cuidado que você tem para com a alimentação ou cuidado de alguém. Então, é um remédio que você dá, uma bebida, uma comida, isso é propinar. Depois ganhou-se esse conceito de suborno. Bom, chega, né? Vamos para a Bíblia. Bom, gente, é o seguinte. Aqui está a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, né? Então, assim, você veja que tem muitas notas muitas referências verticais para a gente ler. Não necessariamente a gente vai até elas todas, porque a gente já foi, né? A gente já foi. Então, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá, tá ok? Bom, o foco aqui é ler a tradução e as notas de rodapé. Bom, o capítulo 3 a gente já viu em várias bíblias aí, né? Aqui na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, como você já conhece, eu já apresentei, o texto parece muito com o texto, com a disposição do texto das bíblias católicas, né? O texto vem numa única coluna e aqui a diferença é que na coluna lateral tem umas referências internas e embaixo tem as notas de rodapé em 3 colunas. É uma disposição bem bacana, né? É uma diferença aí, uma característica dessa Bíblia. Então você tem a perícope Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente, que vai do versículo 1, vai do versículo 1, que não começa, não tem o sobrescrito 1, né? O versículo 1, ele não tem o sobrescrito 1, tá vendo? Não tem. O 2 já tem, ó. Identificando que é o 2, né? E aí vai do versículo 1 até o último versículo, né? Até o último versículo. Aí, ó. Então só tem uma perícope também, assim como a Ave Maria só tinha uma perícope, assim como a Tebe também, né? Só tinha uma perícope.
Bom, vamos à leitura. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então aqui ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. São dois apostos explicativos para Jetro na sequência. Não há o terceiro, que vem, por exemplo, na King James atualizada, que é o aposto Reuel, entre Ífenes. Aqui não há. É uma criação do tradutor isso. Então aqui não tem. Ok, então ponto para esta tradução. Aí ele continua levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Algumas traduções colocam levando o rebanho para dentro do deserto. E aí chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então ele mantém o nome correto que está no original, não está Sinai no original, está Horebe. E aqui ele mantém, beleza. Aí vamos na sequência. Apareceu-lhe o anjo do Senhor com A maiúsculo, diferentemente da Ave Maria, que é com A minúsculo, numa chama de fogo, aliás, diferentemente da NVT, que é com A minúsculo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus. Veja só, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus. Ou seja, aqui, diferentemente de outras traduções, o narrador coloca como um narrador onisciente, narrando o texto de maneira onisciente, ele diz que o Senhor vê que Moisés se voltava para ver Deus, ou seja, é a mesma coisa que dizer, e vendo o Senhor que ele se voltava para ver o Senhor, mas aqui ele varia. Ora ele coloca Senhor, que é o tetragrama, é a tradução do tetragrama aqui nessa Bíblia é assim, em versalete, Senhor em versalete, se voltava para ver Deus. Deus aqui já não é o tetragrama, então é Elohim. Então por isso que tem ora Senhor, ora Deus. Então vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Perceba que não vem entre aspas, né, o discurso direto livre, é a fala do próprio Deus. Moisés, Moisés chamando, né, usando o vocativo Moisés, não vem entre aspas, muito menos com travessão, conforme vem na NAA. Então muito ruim isso aqui, tá? Isso aqui me lembra a Bíblia do padre Mato Soares, que também vinha assim. 5. Deus continuou. De novo, não vem entre... Era para ver, Deus continuou. Aí vinha embaixo, na linha de baixo, uma travessão, ou pelo menos uma aspa. Não vem. Deus continuou. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Veja, essa é aquela expressão que sempre aparece ao longo do Pentateuco. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por quê? Porque o redator, possivelmente pós-exílio do povo, ou seja, lá por volta do século quinto, ou coisa assim, sexto, esse redator ele vai unir as diversas tradições das tribos, né? Então você tem Abraão, que provavelmente nem existiu, mas era o Ab-Raham, o pai dos Raham. Esse é um patriarca mitológico, segundo Oswaldo Luiz Ribeiro, por exemplo, e outros. Aí você tem Jacó, que não tem nada a ver com Abraão, segundo os especialistas. É um outro patriarca que provavelmente também não existiu e que vem de uma outra tradição, de uma outra lenda, de um outro povo, que depois, quando todo mundo se uniu e houve o reino unificado, juntou tudo isso aí, e aí um virou pai do outro. E o Isaac também, isso tem mais chance de ter existido, segundo o Oswaldo Luiz Ribeiro, né? Mas enfim, seja como for, esse é o motivo de vir essa expressão toda hora: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ficar repetindo o Deus dos seus pais e tal. É para dar identidade ao povo, para dar uma sensação de uma história una, de uma identidade, de uma origem igual para todo mundo. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Essa palavra exator aqui vem somente aqui, né? Aliás, vem nesta tradução e ainda não vimos se vem em outras, mas é a primeira tradução que vemos, que vem com a palavra exator. A gente já viu chefe de corvéia, a gente já viu superintendente, a gente já viu, enfim, opressor. Aqui vem exator. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Então, esse é o objetivo de Deus, é levar o povo para fora do Egito, não é para ir a um monte orar e voltar, como ele vai pedir para Moisés falar, mentindo para o faraó. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, aqui com F maiúsculo, né? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira desculpa esfarrapada de Moisés, né? Com falta de fé, porque se Deus já aparecera para ele, conversava com ele, enchendo, digamos assim, o ego dele, dizendo que estará com ele, como é que ele vem e manda esse caô, né? Essa desculpa, essa esquiva, esse pretexto para poder tirar da reta e se desonerar de tal responsabilidade. Então, falta de fé, falta de responsabilidade. Deus então, com paciência, Deus então lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Bom, o sinal tem que vir da parte de Deus. Servir a Deus no monte não vem da parte de Deus, vem da parte de Moisés e do povo. Ora, então o sinal não está aqui, como o próprio versículo diz que estaria. E este será o sinal. Então está aqui. Quando você vai ler até o versículo até o final, você não vê o tal sinal. Por quê? Porque o sinal estará lá no capítulo 19. Lá é que está o sinal. É o trepidar do Monte Sinai, ou Horebe, com a sua fumegação. Então pega fogo o monte, na presença de todo o povo acampado ali. Esse é que é o sinal de que Deus estará com eles, tá? Então o narrador que escreveu ambos os textos sabe disso, não quer antecipar, acaba cortando aqui e não revelando. Então fica esse sintoma de uma provável criação literária aqui, uma ficção. São sinais da manipulação primitiva, né, incipiente ainda, de uma narrativa de milhares de anos. 13, que é o próximo parágrafo. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Então não vem aqui como a Tebe, eu sou o que serei, né? Eu sou o que sou, ou seja, eu sou aquilo que sou, eu sou o que está contigo. Então não é apenas uma revelação, é uma promessa de companhia, é uma promessa de ajuda no próprio nome de Deus, que vai ser Javé também. Então, nesse mesmo capítulo, Deus revela o seu nome, eu sou o que sou, mas também revela o seu nome dizendo Javé. Ele diz assim, disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, ou seja, Javé, Yavé, Yahvé, YHWH, aqui ele coloca Senhor em versalete. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, ou seja, Javé, não eu sou, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, o Senhor, Yahvé, Yavé, Javé, esse é o nome pelo qual Deus afirma que será lembrado eternamente, e não eu sou. Eu sou aqui aparece só aqui, praticamente em nenhum outro momento na Bíblia, porque, como eu te falei, ele não é apenas um nome, ele está revelando uma mensagem: eu sou o que estarei contigo. Então Deus queria que esse nome fosse revelado nesse momento por conta desse contexto. Ele precisa passar para Moisés e para o povo que estará com eles, para passar-lhes, né, confiança, entendeu? Muito bem. Então ele continua assim:
Versículo 16. Vai junto aos anciãos de Israel. Agora ele pede para ir até os anciãos. E diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus, de novo, o Deus, toda hora, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. De novo repete a expressão terra que mana leite e mel. Então perceba que eu destaco a mesóclise, que não apareceu em nenhuma outra tradução. Far-vos-ei subir da aflição. Eu gosto de mesóclise. E de novo ele repete terra que mana leite e mel, que pode ser terra que corre leite e mel, terra que emana gordura e mel, terra que emana óleo, petróleo e resina em vez de mel, seiva. Já falamos tudo isso aí amplamente nos vídeos precedentes. 18. E ouviram a tua voz: irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Aí vem a mentira que Yahvé vai mandar, que o Senhor vai mandar Moisés proferir para Faraó, obliterando, obnubilando, escondendo, escamoteando o verdadeiro propósito, que era retirar o povo do Egito para nunca mais voltar e alijá-los numa terra que mana leite e mel. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o Egito, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. 19. E eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Se ele já sabe por que então que ele vai fazer Moisés perder o tempo dele? É a pergunta que nós fizemos. Portanto, versículo 20. Estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Quer dizer, só depois que Deus ferir todo o povo é que eles vão se convencer, o faraó vai se convencer e vai deixar Moisés ir com o povo. Então assim, é aquela coisa, que Deus teria falado para São Francisco de Borja, se não me engano, São Francisco de Borja, tá? Ele disse assim, que viu São Francisco lutar, sofrer, batalhar, e aí São Francisco pergunta a Deus por quê, que Deus viu e não fez nada, e por que Deus esperou que ele passasse por tantas provações e tal. E aí ele teria dito: porque eu queria vê-lo lutar. Isso para mim é a história da carochinha, Isso é só se for um Deus maluco, um Deus sádico que gosta de ver o pessoal se ferrar, lutando, se lascando. Não, coisa nenhuma, entendeu? Coisa nenhuma. Isso aqui é desculpa esfarrapada. Deus aqui, que na verdade aqui é uma ficção, esse Deus aqui de Êxodo capítulo 3 não existe, é uma ficção do autor, por isso que ele é tão sádico e incoerente. Ele podendo ir falar com Faraó e mudar o coração de Faraó e poupar Moisés e os anciãos de serem humilhados e perderem seu tempo, ele já sabe que eles vão lá, mesmo assim os manda ir lá, e já até avisa: Moisés, vocês vão lá à toa, porque eles só vão mudar de ideia quando eu matar um bocado de gente, criança, recém-nascido e tudo, fazer um monte de gente inocente se lascar lá com 10 pragas, e aí é que eles vão mudar de ideia. Quer dizer, é claro que isso aqui é obra literária, é ficção, é um personagem criado aí pelo autor. E aí ele continua assim: portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Na Bíblia NVT aparece milagres, Depois vos deixará ir. 21. Eu darei mercê, ou seja, graça. A mercê aparece só aqui. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Aí vem um outro absurdo, 22. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda. A sua hóspeda. Exatamente, olha aqui, vou dar zoom. A sua hóspeda. Gente, pelo amor de Deus, Bíblia de Estudo da Fé Reformada, hóspeda, gente, não está certo isso, é hóspede. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então, filhos aqui, filhas, na verdade são os descendentes. Não precisa ser só criancinha não, tá? Qualquer um. Todo mundo é filho de alguém.
são os descendentes, são os correligionários, os asseclas, os seguidores. E assim que eles despojariam os egípcios, ou seja, eles ferram com os egípcios, e os egípcios têm um coração mudado por Deus, que muda o coração de cada egípcio, mas não muda o coração do faraó. Já de cara, poderia ter feito isso e poupado todo mundo, poupado um monte de gente morrer, poupado um monte de gente sofrer, poupado o próprio Moisés e tal. Enfim, não tem explicação, não tem lógica. E aí é isso, né? Esse hóspede aqui foi um... Que vacilo, né? Hospedar, que vacilo. Bom, aí tem as notas de rodapé, né? Vamos voltar aqui. Bom, antes das notas de rodapé, tem aqui as referências verticais. A gente já viu isso aqui, né? Eu não vou voltar nisso tudo. A gente já cansou de ver isso aqui, tá? Até tem aqui umas diferentes aqui, mas não tem necessidade, entendeu? Por exemplo, ele dá aqui Miqueias, a gente não viu ainda Miqueias, né? Reis e tal, mas aqui não tem necessidade. Só para mostrar para vocês que tem muitas notas de rodapé para serem exploradas. Aliás, perdão, muitas referências verticais para serem exploradas. Mas assim, as que a gente precisava ver, que assim, abrem... complementos para a leitura realmente da que a gente fez aqui, a gente já viu, né? Então a gente não vai voltar nelas não, tá? Mas aqui só para mostrar que tem algumas aqui que ainda não tinham aparecido, como por exemplo Salmo 105, 26 e Miqueias 6,4, né? Então a gente não vai lá porque não tem necessidade, mas ele vai colocando muitas... sabe o que acontece? Porque a Bíblia de Estudo da Fé Reformada digamos que seja a Bíblia de Genebra evoluída, né? E a Bíblia de Genebra já era muito famosa por ter várias citações internas, várias referências, né? Muitos versículos referenciados na margem vertical da página. Então, como a Bíblia de Estudo da Fé Reformada é uma evolução da Bíblia de Genebra, por assim dizer, então você tem esse ponto forte dessa Bíblia, né? Muitas citações. Vamos então aqui diretamente para as notas. Ele começa aqui com a nota falando do deserto, né? Uma área sem cultivo, porém com a possibilidade de manter pastagem para o gado, segundo capítulo 3, versículo 4 em Números 10, 11. Mais tarde, o deserto do Sinai sustentaria os rebanhos de Israel por um ano. O Horebe e Sinai são termos que possivelmente distinguem o Horebe como uma região mais ampla do Monte Sinai. Tudo isso a gente já viu, né? Eu vou passar mais batida aqui, só para vocês conhecerem mesmo. Monte de Deus. Ele vai comentar também a expressão Monte de Deus. Esse termo antecipa como o monte será estreitamente associado a Deus. A essa altura, Moisés está com 80 anos, conforme 7,7, e viveu 40 anos em Midian. Versículo 2. Anjo do Senhor. Trata-se de uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Ver nota em Gênesis 16,7. Fogo. Um símbolo bíblico frequente para a presença de Deus. Aí dá várias passagens. Expressa especialmente a sua santidade, que a tudo consome, conforme Hebreus 12, 29. Sarça. Uma sarça real é iluminada por um fogo sobrenatural. Deus é transcendente, porém se revela como fogo na sarça para chamar Moisés. Santa. No versículo 5, o local se torna sagrado pela presença de Deus. Somente os que são santos é que podem permanecer na presença de Deus. Israel deve tornar-se uma nação santa se Deus habitar entre eles. 6. Deus de teu pai. Deus recorda suas promessas pactuais feitas aos patriarcas e se identifica como o Deus deles. 8. Cananeu. Os habitantes da costa sírio-palestinense. Eteu. Amorreu, ele vai dando aqui a referência, né? Ferezeu, Eveu, e assim por diante. Jebuseu. Jebuseu são os ocupantes originais de Jerusalém, mais tarde desapossada por Davi. 10. Faraó. Provavelmente Tutmés III, de 1479 a 1425 AC. Quem sou eu? Moisés se sentiu inadequado para a tarefa, como ocorre com Gideão em Juízes 6,15 e Jeremias em 1,6. Essa é a primeira de suas 4 objeções. 12. Sinai. Aliás, Sinau.
O chamado de Deus será confirmado por sua ação futura. Deus estará com Moisés para reconduzi-lo à adoração, serviço de Deus, nesse mesmo monte. Após servir aos egípcios sob coação, os israelitas virão a ser servos de Deus, uma resposta ao seu ato de resgatá-los. 13. Qual é o seu nome? Moisés antecipa a indagação do povo no que diz respeito à identidade do Deus que o enviou de volta para o Egito. Na Escritura, um nome pessoal não é meramente uma forma de comunicação, mas sim uma descrição do caráter e da personalidade. Em Gênesis, Deus é conhecido dos patriarcas por diferentes nomes, a saber, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno. 14. Eu sou o que sou. Essa expressão, que se baseia na promessa de Deus de estar com Moisés, reitera 2 vezes a palavra Eie. Eu sou. Deus será o que Ele é, e Ele não muda em suas perfeições. O que é agora também será no futuro. Outras designações de Deus costumam chamar a atenção para algum aspecto particular de sua natureza. Essa expressão é autoinclusiva. 15. O Senhor. O hebraico Yahvé, aqui associado por um jogo de palavras ao verbo hebraico para ser, ele é ou ele será. A primeira pessoa correspondente é Eie, ou seja, eu sou. Observe os paralelos. Eu sou me enviou, no versículo 14, e o Senhor, Yahvé, me enviou, no versículo 15. Assim serei lembrado de geração em geração, também no versículo 15. Yahvé, um nome divino particularmente associado à relação pactual de Deus com Israel, doravante haveria de ser usado no culto. As versões inglesas do Antigo Testamento costumam traduzir o nome hebraico Yahvé como o Senhor. Os judeus pensavam que o nome era santo demais para ser pronunciado e, quando faziam a leitura do texto, o substituíam por Adonai, meu Senhor. Mais tarde, os sinais vocálicos para Adonai foram acrescentados nas consoantes hebraicas para Yahvé, como um lembrete de pronúncia, e essa forma híbrida converteu-se em Jeová ou Iowa para a tradução inglesa de Tyndale em 1530 depois de Cristo. 16. Anciãos. Esses são líderes de família que representam Israel. Eles se reunirão para ouvir sobre a fidelidade de Deus. Lá no próximo capítulo. Leite e mel. A descrição bíblica usual de Canaã. É assim que é descrita a terra de Canaã. Era uma expressão comum usada também por outras culturas. O termo hebraico traduzido por mel provavelmente se refere aqui a um xarope doce extraído de tâmaras ou uvas. Excelente nota de rodapé. A melhor nota de rodapé aqui dessa Bíblia de estudo da fé reformada, tá? Não é uma nota assim tão curta e ao mesmo tempo tão direta ao ponto como esta aqui. Pena que também ela não faz um comentário para leite, ela só faz um comentário de mel. Mas é isso aí, é aqui que eu queria chegar. Esse mel aqui, não entenda mel de abelha. É um mel, provavelmente, que se refere a um xarope doce, um extrato que se retirava, que se fazia da maceração de tâmaras. Provavelmente tâmaras, mas também podendo ser também de uva. É isso que é o mel. Não existe só mel de abelha. Mel é uma... A gente entende que seja só mel de abelha hoje. Mas mel aqui é esse extrato feito. Inclusive também há passagens onde mel é mel de abelhas. Mas aqui não é mel de abelhas. Aqui é esse extrato doce. Era um alimento. Bom, vamos à próxima nota. Está acabando. Temos mais 2 notas. Prodígios. Essa menção a feitos extraordinários antecipa os eventos miraculosos que terão lugar no Egito. Ele fala aqui das pragas. 21. Não será de mãos vazias. Como prometido, Deus proverá para seus anos de escravidão para que seus anos de escravidão sejam recompensados. Então, os anos de escravidão do Egito serão recompensados agora com os objetos de prata e ouro e vestidos caros que os egípcios darão a eles, uma espécie uma espécie de ressarcimento pelo que eles fizeram com os hebreus. Ok, pessoal, então assim a gente terminou, em resumo aqui, de abordar o capítulo 3 pela tradução da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que é uma tradução do inglês para o português, com base na Bíblia de Tyndale, tá? E vimos aí que são algumas notas de rodapé e muitas referências verticais. O forte aqui dessa Bíblia são as referências verticais. Nota de rodapé, ela
as possui? Sim, ela as possui, porém não ganha de NA, não ganha de NVT, não ganha de TEB, não ganha, a gente vai ver ainda, da King James 1611, não ganha, mas talvez ganhe nesse ponto alto que são as referências marginais. São muitas referências, a gente não viu todas elas, a gente não viu praticamente nenhuma, mas você vê que elas aparecem aos montes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.